Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos retomar o conteúdo que nós terminamos no primeiro bimestre, né? Nós estávamos falando sobre os primeiros grupos, né, de hominídeos que chegaram até a América. Nós vamos dar continuidade a esse assunto agora no segundo bimestre, tá bom? Nós vamos aprofundar sobre os povos, né, que viveram aqui no Brasil e também sobre a chegada dos portugueses no Brasil e tudo mais. Nós vamos ver sobre a formação do povo brasileiro, então, tá bom? Para a gente dar continuidade a esse estudo, eu enviei para vocês um arquivo com 2 textinhos, tá bom? E eu vou ler com vocês e vou explicar para a gente conseguir fazer as atividades dessa aula, ok? Então vamos lá. Pega para ti os textos enviados hoje, tá bom? Os primeiros habitantes do Brasil, a pré-história brasileira. Leia a seguir um resumo sobre os primeiros povos que habitaram o Brasil, caçadores e coletores. Onde e quando viveram? Nas florestas subtropicais do Sudeste, há cerca de 7.300 anos atrás. E eles eram da tradição Humaitá. Onde moravam? Nas florestas e matas, né? Às margens dos rios. Do que se alimentavam? De moluscos fluviais, peixes, carne de caça, pequenos animais e frutos silvestres, principalmente pinhão. Utensílios produzidos e utilizados: faca alongada de pedra na forma de bumerangue, né? E aí do ladinho tem uma pintura rupestre, né? Encontrada na Serra da Capivara. Só que lembrando, a Serra da Capivara ela não fica na região sudeste, tá? Ela fica na região nordeste, né? Um pouco acima, tá bom? Mas é só para ilustrar, né? Que os povos, né, que fizeram, né, essas pinturas rupestres provavelmente também eram caçadores e coletores, tá bom? Continuando. Concheiros ou sambaquis, que foi a última matéria vista no primeiro bimestre, não foi isso? Então vamos lá. Onde e quando viveram? No litoral das regiões sul e sudeste, cerca de 6.000 anos atrás. Eram habitantes dos sambaquis, acúmulo de conchas deixadas pelas comunidades pescadoras próximos do litoral e das margens dos rios. Então, sambaquis são esses montes, né? Igual está na imagem aí, do ladinho do texto. Esses montes formados por restos, né? De conchas, né? Dos moluscos, que eles comiam um molusco e jogavam as conchas nesses lugares, né? E aí, com o passar do tempo, isso se tornava, né? Um grande monte de conchas. E eram chamados de sambaquis, ok? E do que se alimentavam essas pessoas? Primeiramente, onde eles moravam? Esses povos sambaquis, né? Em cabanas construídas em cima dos morros de conchas. Então, esses próprios morros eram também habitação deles. Olha que interessante, né? Em cima desses morros, eles construíam suas habitações. Do que se alimentavam? Peixes, bagres, tubarões, baleias e golfinhos, moluscos, carnes de caça, macaco, anta, gambá, tartaruga, frutos e raízes. Até gambá, tia. Até gambá. Olha só. Agora, os povos agricultores e ceramistas. Também nós vimos, né? Nas aulas anteriores. Onde e quando viveram? Na ilha de Marajó, em torno de 1.800 anos atrás, né? Chamados também de marajoaras, né? Onde eles moravam? Em construções, né, das habitações em cima de morros artificiais, chamados de tesos. As casas eram assim protegidas das enchentes. Então eles não eram bobos, né? Eles construíam em lugares mais altos para quando tivesse enchente, a enchente não afetar, né? Não entrar nas casas deles. Eles eram bem espertos, tá vendo só? Do que se alimentavam? De legumes, raízes e grãos, carne de caça e peixes. Utensílios produzidos e utilizados: urnas funerárias, vasos, jarros, tigelas cerimoniais, estatuetas, geralmente colocadas nas sepulturas, praticavam agricultura. Então, olha que interessante, né? Esses aí, eles já eram
povos agricultores. Então, eles não eram provavelmente nômades, né? Provavelmente eles já eram sedentários, diferentes dos primeiros que nós vimos, que eram caçadores e coletores, né? Então, agora o segundo texto, na segunda página aí. A formação do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada, quer dizer, teve muita mistura, né? De etnias, grupos diferentes. Por exemplo, casamento entre negros, índios, brancos, índios, entendeu? Essa mistura é chamada de miscigenação, tá bom? Palavrinha nova para vocês. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororo, Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Oh, muita gente, né? Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Então, essas pessoas, elas eram literalmente capturadas, igual a gente captura, a gente não, né? Mas algumas pessoas capturam animais na floresta. Eram capturadas, presas, aprisionadas e trazidas para o Brasil para trabalharem de graça para outras pessoas, tá bom? Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos, né? Como assim? Imigrantes europeus e asiáticos. Europeus, alemães, italianos, franceses, holandeses, todos esses são europeus. E asiáticos, chineses, japoneses, coreanos e tudo mais, ok? Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Então, por isso o Brasil é um país tão diferente, né? Com tantas pessoas que não tem nada a ver fisicamente, nós não parecemos uns com os outros, mas nós temos muitos costumes, né? Isso é muito legal, que são diferentes. Por quê? Nós somos o resultado da mistura de diversos povos, na verdade, né? Nós não somos descendentes de um povo só, mas de vários deles, né? Então agora nós vamos pegar a nossa apostila de história do segundo bimestre, lá na página 147, tá? Pegaram para ti? Então vamos ver, ó. A chegada de grupos humanos na América. É isso que nós vamos estudar esse bimestre, né? Como que era a relação, né, desses povos que chegaram à América e depois como que outros povos foram chegando, né? E vieram agregar, né, com a sua cultura, com seus costumes, aos povos que já viviam aqui. Olá! No bimestre passado, você conheceu a história da evolução dos seres humanos e também estudou o modo de vida dos nossos ancestrais. Agora, vamos saber mais sobre os povos que vieram para o continente americano. O nosso país foi formado por diferentes povos que se estabeleceram aqui em épocas variadas. Observe o mapa a seguir.
vendo esse mapa aí? Tem pessoas, né, de todas as cores, com várias fisionomias, né? Com várias formas de se vestir diferente, né? E todos eles fazem parte do Brasil. Agora vamos lá na página 148. Agora, construa um pequeno texto a partir das seguintes perguntas. A população brasileira hoje é composta por pessoas iguais ou diferentes? A tia já falou sobre isso, né? Anteriormente. Que hoje nós somos, na verdade, todos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? Em lugar nenhum. Mas aqui no Brasil, nem fisicamente a gente se parece uns com os outros. Ninguém tem cara de brasileiro, né? Porque nós somos, na verdade, o resultado da mistura de diversos povos, né? Segunda perguntinha aí. Quem são as primeiras pessoas que ocuparam o Brasil? Então, primeiramente, os indígenas, né? Os indígenas viveram aqui durante muitos anos, né? E eles tinham um costume totalmente distintos dos portugueses que vieram depois, né? De onde elas vieram? De onde será que vieram os primeiros habitantes do Brasil? Será que vieram da África? Será que vieram da Indonésia? Será que vieram da Ásia? De onde será que eles vieram, hein? Você vai escrever um texto falando sobre o que você aprendeu, tudo que você lembra, né? E relacionando isso que a tia contou nessa aula sobre o surgimento e a formação do povo brasileiro, ok? Depois que você fizer esse texto, você vai fazer um desenho representando toda essa diversidade cultural do Brasil, tá bom? Tem mais uma atividade para vocês. Vocês vão recortar as cartas das páginas 199 a 205, tá? E vão guardar essas cartinhas que nós vamos usar ela na aula da próxima semana, tá bom? Essa atividade é para vocês fazerem amanhã, quinta-feira, ok? Vocês vão recortar essas cartinhas e guardar, que na aula da semana que vem a tia vai explicar o que a gente vai fazer com elas. Tá joia? Então tá bom. Um beijinho para vocês e até a próxima aula.